Então, o tema de hoje, do Clube do Ex-Fumante de hoje é Granadas, as 3 maneiras sombrias do cigarro destruir a sociedade. Tá? Então, é um tema hoje realmente que vai ser muito significativo e eu preciso que você esteja conectado comigo aí. Se você puder anotar as informações que eu vou passar hoje, vai ser bem importante para o teu processo de aprendizagem contra o cigarro. Então, vamos lá, vamos entender que granadas são essas e como que o cigarro ele tem destruído a vida das pessoas e também da própria sociedade, tá? Então, vamos dar continuidade à aula de hoje. O que a gente vai aprender hoje? O que você vai aprender hoje? Nós vamos primeiro aprender uma introdução rápida sobre o poder destruidor de uma granada, tá? O poder que uma granada tem de destruir. Depois nós vamos falar sobre os corpos estilhaçados, depois sobre os bolsos detonados e depois sobre as relações comprometidas, tá? Então, na verdade, nós vamos ver que o cigarro funciona como uma granada e ele vai estilhaçar corpos, detonar bolsos e comprometer relações. E eu vou te mostrar como que ele faz tudo isso, tá? E como que ele age na vida das pessoas e provavelmente pode estar agindo na tua, causando toda essa destruição de forma muito semelhante a uma granada. Bem, eu quero começar hoje falando sobre a história de Kyle Carpenter. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a história desse rapaz, né? Mas eu quero começar a aula de hoje falando sobre um pedacinho da história da vida dele, porque esse pedacinho da história da vida dele vai nos ajudar a entender como o cigarro age e como o cigarro faz para destruir, literalmente, a sociedade e a vida das pessoas. O Kyle, ele é americano, né? E no ano de 2008, ele se alistou no exército americano. Você sabe que lá eles são muito patriotas, né? E o Kyle, como um bom cidadão americano, se alistou no exército em 2008. E no início de 2010, ele recebeu a notícia que ele iria ser enviado para a guerra do Afeganistão, né? E ele foi, né? Com orgulho, com honra, como a maioria dos soldados, né? Só que no dia 21 de novembro de 2010, aconteceu algo muito, muito trágico na vida do Caio, né? Ele percebeu que no campo de batalha um amigo dele estava em perigo e o amigo ficou bem pertinho de uma granada que havia sido arremessada contra ele, e a granada ia explodir e matar a vida do amigo dele. E o Caio, então, ali num ato de bravura, de heroísmo, ele simplesmente saltou em cima da granada e a granada explodiu em cima do Caio. E isso modificou a vida dele. Ele não morreu, tá? Mas isso modificou completamente a vida dele e nos ajuda a entender o poder destruidor que uma granada ela tem. Então, vou botar aqui agora uma foto, né, do Caio antes da granada e como ele ficou depois, né, que ele foi atingido pela granada no campo de batalha, no campo de guerra, né? Ele perdeu um olho, o rosto dele ficou completamente deformado. Hoje, o Caio, ele já passou por centenas, não, mas dezenas de cirurgias para reconstrução do rosto, né? Ele recebeu uma das medalhas de honra mais importantes que o Congresso americano entrega para um soldado. E, enfim, mas ele teve o rosto completamente destruído por causa do estilhaço da explosão da granada, né? E isso mostra como que uma granada ela realmente tem um poder de destruir, né? Um poder de causar um impacto destrutivo muito grande no corpo, tá, de uma pessoa, né? O Kyle ele é a prova viva de como a granada ela tem esse poder, esse alto poder. Bem, mas o que isso tem a ver com o cigarro? Bem, eu quero usar o exemplo do Caio para mostrar para você hoje que o cigarro ele tem um poder semelhante de destruição. Ele é muito semelhante a uma granada, ao poder de destruição de uma granada. Tá? O cigarro, a fumaça do cigarro, okay, inalada pelo fumante, ela funciona no corpo, e não só no corpo, como eu vou te mostrar hoje, na vida do ser humano, na sociedade, ela funciona exatamente como se a gente estivesse puxando ali, né, o pino da granada, e vai ser uma questão de tempo para o cigarro acabar destruindo, acabar trazendo problemas, sérios problemas, né, como foi a vida do Caio.
Então, eu quero te mostrar hoje como o cigarro, ele é realmente destrutivo, da mesma forma que uma granada. Bom, mas antes de falar sobre esse poder destrutivo, só fazendo uma lembrança da nossa aula anterior da semana passada, porque antes de destruir, o cigarro ele atrai. Você lembra que a gente conversou semana passada sobre os tentáculos, como que o cigarro ele amarra a vítima, exatamente da mesma forma que um polvo faz com as suas vítimas, né? Ele abraça com aqueles tentáculos e não deixa a vítima ir embora. Então, o cigarro ele atrai. Antes de destruir, ele atrai. Ele domina o cérebro, a gente falou sobre isso exaustivamente na semana passada. Depois ele vai prender a mente do fumante, né? A gente falou também sobre isso. E depois, então, os comportamentos, né? Então, são 3 tentáculos que o cigarro lança sobre o fumante, mantendo o fumante bem pertinho, né? Prendendo o fumante, para depois, então, que o fumante está totalmente ali preso, né? Dominado, né? A gente usa a palavra dependente, né? Totalmente dependente da nicotina, que é o principal elemento químico que faz com que a pessoa fique atraída e presa ao cigarro. Depois de tudo isso, então, o que o cigarro faz? Ele vai lançar, então, as granadas, né? As granadas que vão destruir. As granadas, então, que vão acabar destruindo da mesma forma que o Caio, né? Teve o seu corpo e o seu rosto aí destruído. Então, antes de jogar granada, o cigarro atrai e torna a pessoa dependente, e a gente falou sobre isso na semana passada. Bom, deixa eu explicar bem direitinho como é que o cigarro faz para atrair. Como é que é essa coisa de fazer com que o cérebro, a mente e os comportamentos fiquem dependentes do cigarro. Você já ouviu aquela história de 2 avós que levaram os seus netos para casa, eles moravam para fora, e levaram os netos para casa, né, para ficar uma temporada de férias com os netos. E num dado dia, o avô disse que o almoço seria uma galinha com arroz. Né? Diz que a avó ia preparar um delicioso prato de galinha com arroz, e que os netos deveriam caçar a galinha do almoço. Isso era 9 da manhã, bem cedinho, e lá no terreno deles, na casa deles, haviam muitas galinhas, né? E os avós, então, eles disseram aí que os meninos eles iam ser os caçadores de galinha, né? E disseram que eles tinham que sair para a rua naquele momento para caçar a galinha. E eles, como toda boa criança, adoram uma aventura, foram para a rua e começaram desesperadamente a correr atrás das galinhas. Só que eles não conseguiam pegar nenhuma delas, né? Eles tentavam, corriam, não conseguiam pegar nenhuma galinha. Passou meia hora e nada, passou 1 hora e eles não conseguiam, né? E o vô só observando, né? Vendo a correria deles e vendo que eles não estavam tendo sucesso para caçar uma galinha para o almoço. Depois de um bom tempo, que eles já estavam até cansados de tanto correr para lá, correr para cá, tentando pegar uma galinha, o vô saiu de dentro de casa com um punhado, um saco, e disse para eles: meus filhos, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pega uma galinha. E aí ele foi para o meio do pátio, né? As galinhas também fugiram dele. Só que esse saco que ele trazia, ele estava repleto de milho. Aí ele pegou a mão, um saco, e jogou longe, assim, um bocado de milho. As galinhas foram lá e começaram a comer os milhos, né? Comeram aqueles milhos ali. Ele pegou outro punhado, jogou um pouco mais perto. As galinhas foram lá, comeram mais um pouquinho. Ele pegou mais um pouquinho, jogou mais perto. As galinhas foram lá e comeram. Até que ele pegou um punhado e jogou praticamente, sim, nos pés dele. E as galinhas vieram e começaram a comer o milho nos pés dele. Aí ele olhou, viu qual era a galinha mais gordinha, a mais bonita, e de forma vagarosa pegou a galinha, levou para dentro para poder matar e fazer o almoço. O que o cigarro faz, né, os tentáculos do cigarro, a forma que o cigarro atrai as pessoas, é muito parecida, né? A pessoa fuma um cigarro de forma despretensiosa,
ela fuma geralmente por curiosidade, pela pressão do grupo, para ver como é, né? E dessa maneira, como o avô com as galinhas, né? O cigarro começa a jogar os tentáculos sobre a neuroquímica, o cérebro, né? Os neurônios. Já falei disso semana passada. E aí ele vai tomar conta da mente, do processo cognitivo de pensamento, e vai tomar conta dos comportamentos, e a pessoa está, quando ela se dá por si, ela está dentro da panela sendo cozinhada pelo cigarro, e isso é muito sério, né? Muito sério, e é dessa maneira que o cigarro ele acaba prendendo as pessoas para jogar as granadas. E hoje nós vamos falar sobre o processo do cigarro jogar as granadas. Então, nosso primeiro tópico é o corpo estilhaçado, né? Como que o cigarro destrói o corpo? É a primeira granada, é o primeiro lugar no qual o cigarro joga a primeira granada sobre o corpo físico das pessoas, né? Depois de dominar a pessoa com os tentáculos, ele joga a primeira granada, e essa primeira granada é arremessada sobre o corpo da pessoa. Então vamos a alguns dados gerais sobre como o cigarro tem destruído o corpo físico, a saúde física dos seus usuários, tá? Então vou dar alguns dados agora, são dados muito importantes, são dados reais, verdadeiros, tá? Eu quero dizer que essa aula não é uma aula para espantar ninguém, para colocar medo em ninguém, não. É uma aula informativa com o objetivo de gerar reflexão, tá? Meu objetivo hoje é fazer você refletir e você perceber que o cigarro, ele te jogou um tentáculo, ele te aprisionou e ele quer te destruir agora com as granadas, tá? Então, toda a aula de hoje não é com o objetivo de trazer medo, mas trazer reflexão. Então tá, dados gerais, vamos lá. Primeiro dado geral, isso aqui é tudo dados levantados por órgãos sérios, né, como a Organização Mundial da Saúde e outros, né. Então, é tudo dado muito, muito confiável. Tá? Primeiro dado é que os fumantes, eles vão, em média, viver 10 anos a menos que não fumantes. Tá? Então, o cigarro, no mínimo, aí ele acaba tirando 10 anos de vida de uma pessoa. Tá? No Brasil, segundo dado aqui, cerca de 200 mil pessoas morrem a cada ano diretamente por causa do cigarro. Você percebe que é uma quantidade grande de pessoas, né? A gente tem falado sobre o número de mortes da Covid aí, né? Você percebe que o cigarro ele é tão assassino quanto o vírus da Covid. Ele causa muitos problemas, né? E o mais relevante disso tudo é que é completamente evitável, porque se a pessoa parar de fumar, ela vai parar de ter problemas e esses números vão diminuir com certeza, né? Tem um pessoal participando aqui, né? A Rosilda deu boa noite, é bem-vinda, Rosilda. Ela disse que o mais deseja é parar de fumar, que bom. Espero que a aula de hoje possa te ajudar bastante aí a aumentar a motivação, aumentar a decisão de entrar na jornada para parar de fumar. Voltando então, o outro dado geral é que a cada 5 minutos, um brasileiro morre por consequência do cigarro. Então, se você pegar o seu telefone, o seu relógio, você marcar 5 minutos, de 5 em 5 minutos, uma pessoa morreu por causa de alguma consequência do cigarro, do tabagismo. Tá? Então, esses dados são bem significativos, né? Para expandir ainda mais a ideia, né? De cada 100 brasileiros que fumam, tá? 20 vão ter doença pulmonar obstrutiva crônica, que na linguagem médica é chamada de DPOC, né? Na nossa linguagem aqui é nada mais, nada menos do que o enfisema pulmonar. Então, de cada 100 brasileiros que fumam, 20 vão ter enfisema pulmonar, tá? De cada 100, 30 vão desenvolver algum tipo de câncer de pulmão ou em algum outro órgão do corpo. Então, de cada 100, 30, seria 30%, né? 20 vão ter problemas cardíacos ou circulatórios graves, tá? E todos os 100, né? Todos vão ter problemas na cavidade bucal e na pele. Tá? Então, esses aqui são alguns dados gerais para a gente começar a entender essa granada que é arremessada justamente contra o corpo físico do fumante. Ela quer dilacerar o corpo, ela quer destruir o corpo, né? E a cada tragada, a cada fumada, ela destrói cada vez um pouco mais o organismo e a saúde
física do fumante, tá? Aqui eu trouxe também um quadro, eu não vou ler todo, né? Mas só para você saber aqui que existem mais de 50 doenças, na sua maioria crônicas, ou seja, o que é uma doença crônica, né? Uma doença que vai perdurar ao longo da vida, ela é crônica, né? Diabetes é uma doença crônica, algumas doenças cardíacas se tornam crônicas também, né? Enfim, então existem mais de 50 doenças, em sua maioria crônicas e graves, que ocorrem com maior frequência em fumantes. E aí aqui do lado eu coloquei, né, as principais doenças, né? São mais de 50 que têm ligação direta, que já se estudou, já se sabe, né? Não é uma adivinhação, não é um achômetro, não. Já se sabe que o cigarro, ele lança granada sobre o corpo físico do fumante, e aí ele vai gerar ali, tem, por exemplo, né, a questão de câncer, pulmão, laringe, boca, esôfago, pâncreas, tudo tem ligação com o hábito de fumar, né? Depois vai entrar as doenças cardiovasculares, doenças do coração, doenças pulmonares, doenças gastrointestinais, né, no intestino, vai prejudicar a questão reprodutora, né, tanto na mulher quanto no homem, tá? Tanto na mulher quanto no homem. Doenças bucais, né, gengiva e dentes, vai ter muitas. Então, são mais de 50 tipos aí de doenças que já são comprovadamente relacionadas com o hábito de fumar. É realmente uma granada que é arremessada contra o organismo, contra o físico das pessoas. Agora, sendo mais específico em relação aos pulmões, tá? Eu vou especificar agora os principais pontos aqui, porque o cigarro ele vai destruir basicamente os pulmões, a parte que é respiratória, né? Depois a parte circular, que é o coração, e depois vai entrar na parte dos cânceres, tá? Então, nos pulmões, tá? Existem pelo menos 5 substâncias presentes na fumaça do cigarro que têm um potencial muito grande para causar danos no sistema respiratório, tá? Então, você percebe assim que a minha ideia hoje não é simplesmente falar de uma forma genérica, eu quero te mostrar por que o cigarro ele funciona como uma granada que destrói o organismo. Então, aqui você percebe que existem pelo menos 5 substâncias tóxicas no cigarro, né? Então, por exemplo, aqui a primeira, a acroleína. Ela é uma substância tóxica, tá? Que vai prejudicar os cílios respiratórios e vai trazer prejuízos nas defesas pulmonares. Toda vez que você inala a fumaça do cigarro, você está prejudicando de forma muito grande o seu pulmão. Depois tem o formaldeído, né, que irrita a mucosa respiratória e também é tóxico para os cílios respiratórios. Tá? Depois a gente tem o óxido de nitrogênio, que vão trazer danos oxidativos no pulmão. O cádmio vai causar enfisema, geralmente é ele que causa o enfisema pulmonar, né, diminui a capacidade respiratória, né? O cianeto de hidrogênio, que vai afetar o metabolismo oxidativo celular. Então, todas essas substâncias, quando um fumante inala a fumaça, elas estão prejudicando grandemente o seu pulmão, o seu sistema respiratório. E existem, então, 3 doenças principais na questão respiratória, na parte respiratória, que vão ser aumentadas de forma muito significativa pelas pessoas que fumam, tá? Aqui a Vernon Santos, tive 2 AVS, não consigo, 2 AVS, acidente vascular cerebral deve ser, né, que você disse. Então você é uma prova viva do que eu estou falando, né, de como o cigarro ele prende para depois lançar as granadas, né. Então, vamos lá, as 3 doenças principais na questão respiratória. Ela vai ser responsável pelo DPOC, né, a gente já falou sobre ele, que é nada mais, nada menos que um enfisema pulmonar, e o cigarro é responsável por 90% dos casos. Você percebe assim, que se acontecesse um passe de mágica hoje, todo mundo parasse de fumar, nós iríamos ter 90% de enfisemas pulmonares no Brasil. Pensa só quão grave, quanto prejuízo o cigarro traz para a sociedade. Eu vou falar disso mais na frente, né? Porque esse pessoal aí que tem enfisema pulmonar tem que ser tratado. E geralmente quem trata é o SUS. E quem mantém o SUS é o dinheiro do povo. Você percebe? Mas nós vamos falar disso mais para frente. A outra doença respiratória no qual o cigarro exerce um prejuízo muito grande é a asma. Tá?
Quem fuma vai aumentar o risco, né? Se já foi asmático e não é mais, se fumar, vai ter uma grande chance de trazer de volta, né? E quem é asmático e fuma vai ter a asma aumentada de forma muito grande pelo hábito de fumar. Então ele tem uma ligação direta também com a asma. E também com a pneumonia, né? Com a pneumonia também. Tanto que 6% das mortes por pneumonia ou influenza, né, são atribuídas ao tabagismo. E quem contrai influenza, que é a gripe do H1N1, costuma ter um processo de influenza mais grave do que o não fumante, né? E agora com a Covid, né, a gente ainda não sabe o que pode acontecer com os fumantes, né? A Covid é uma doença nova ainda, então a gente está ainda descobrindo o que vai acontecer, né? O Domingos entrou agora também, sou fumante, já fiz de tudo para parar, não consigo, Domingos. Então acompanha a gente aqui, tá, Domingos? Que a gente vai estar te dando aí caminhos que com certeza vão te ajudar, que com certeza vão te dar um norte. Como eu falei no início da live, o Clube do Fumante, que acontece toda terça-feira, é como se eu fosse um guia que mostra o caminho, né? Que aponta o caminho para o fumante poder parar de fumar. E hoje nós estamos tratando do tema aí das granadas, de como que o cigarro destrói a sociedade e o fumante em especial. Bom, então essas são as 3 principais doenças aí respiratórias na qual o cigarro tem contribuído para piorar elas cada vez mais no fumante. Agora vamos falar do coração, que é a parte circulatória, tá? Já falamos da parte respiratória. Agora olha só como a granada do cigarro, ela explode também a parte circulatória, né? Então, o aumento da aterosclerose, uma palavra feia, né? É nada mais, nada menos do que o famoso acúmulo de colesterol e gordura nas nossas artérias, né? Isso aí é o que faz ter infarto do miocárdio e também o AVC, né? Um acidente vascular cerebral, que uma amiga agora falou que teve. O cigarro, a fumaça do cigarro, ela obstrui as artérias, né? As substâncias tóxicas presentes no cigarro, elas contribuem, né, para que as artérias fiquem entupidas, vamos usar essa palavra, né, uma palavra bem simples para entender, né, ela acumula gordura e colesterol, e aí aumenta a cardiopatia isquêmica, que é justamente o infarto do coração, né. O que acontece? As artérias, né, as veias por onde o sangue circula para que nós possamos ter mobilidade nos braços, nas pernas, possamos viver, né? O coração nada mais é do que uma bomba que faz o sangue circular por todas as partes do corpo, né? Então, quando a gente fuma, essas veias, essas artérias, elas começam a acumular colesterol e gordura, e aí as veias literalmente ficam entupidas, né? E aí o coração, ele acaba não tendo o sangue para irrigá-lo, e ele sofre um infarto, né? E é a doença que mais mata pessoas no mundo, né? Então, são as doenças circulatórias já há muitos anos já. Então, olha só que interessante isso, né? Interessante não, que triste, né? 30% de fumantes passivos quem tem infarto do miocárdio, 30% é fumante passivo. O que é fumante passivo? É a pessoa que não fuma, mas convive com alguém que fuma e fuma por tabela, tá? Esse é o fumante passivo. Eu vou falar dele agora mais para frente também, porque o cigarro destrói também as relações dos seres humanos, mas é mais na frente que eu vou falar disso, tá? E aqui, ó, 80% das pessoas que têm infarto do miocárdio são ou foram fumantes. Então, veja bem que isso aqui não é uma questão como muitas pessoas elas costumam pensar, não, mas não vai acontecer comigo, não, gente. Os números não mentem, tá? E meu objetivo hoje é te levar a pensar e refletir, tá? Eu não quero te colocar medo, eu quero que você seja racional, tá? Esse é meu objetivo na aula de hoje. Por isso que é faixa branca, né? Eu quero que você deixe de ser um fumante faixa branca. O fumante faixa branca, ele ainda pensa que a decisão pode ser tomada semana que vem, ano que vem. Não pode. Nós temos que entrar na jornada, nos ciclos evolutivos, né? Nós temos que entrar no caminho de mudança. Não é a semana que vem. Tem que ser ontem. Tá?
Então você percebe que, assim como o cigarro prejudica a questão respiratória, ele prejudica a questão circulatória, prejudica o coração. É por isso que quando você vai no médico, a primeira pergunta que ele faz geralmente é: você é fumante? Sabe por que o médico ele faz essa pergunta? Porque o médico estuda isso, né? E ele sabe muito bem todos os males que o cigarro faz no sistema respiratório, no sistema circulatório, né? Enfim, em todos eles. Então, quando você fuma, você está literalmente entupindo as suas veias, aumentando em 80% a chance de ter um infarto do coração ou de ter um acidente vascular cerebral, que é o entupimento das veias que irrigam o cérebro, né? E isso é grave, gente, né? Por isso que eu coloquei ali, é o corpo estilhaçado, é o corpo destruído. O cigarro, ele te prende com a nicotina e aí ele começa a arremessar granadas, literalmente granadas. E ele faz o seu corpo ficar igual o rosto do Caio, do rapaz que eu mostrei no começo. Ele começa a te destruir, literalmente te destruir, né? É isso que o cigarro faz. Agora, olha que interessante, né? Foram feitas algumas pesquisas e os médicos descobriram que quando a pessoa para de fumar, ela, ela protege o coração dela. É o maior fator de proteção. Olha só que essa informação ela é muito interessante, né? Eles fizeram pesquisas e descobriram o seguinte, que quando a pessoa para de fumar, tipo, depois de 6 meses, né, eles pegaram esse tempo como parâmetro para fazer a pesquisa, eles perceberam que 43% das pessoas, elas melhoraram ali a sua questão circulatória no coração. E eles compararam com o tratamento com um dos remédios mais usados, aí, que é o captopril. E eles perceberam que parar de fumar protege muito mais o coração do que tomar captopril. Então, se você parar de fumar por 6 meses, você está protegendo o seu sistema circulatório mais do que tomar um remédio fortíssimo que foi feito justamente para combater problemas do coração. Olha só que loucura, né? É uma loucura. Então você percebe realmente que o cigarro, ele, a cada tragada, a cada dia que você fuma, você está literalmente jogando granadas para dentro do seu organismo. Você precisa entender isso. Você precisa pensar de forma racional sobre isso, né? Essa informação não pode passar desapercebida por você. E o objetivo da aula de hoje é justamente trazer a informação, tá? Agora, vou falar sobre o terceiro problema, né? Falei sobre os pulmões, a questão respiratória, coração, circulatória. Agora eu vou falar sobre o câncer, né? Porque o cigarro, ele tem uma ligação direta com praticamente todos os tipos de câncer que se desenvolvem hoje em dia nas pessoas, né? Aí algumas informações importantes, né? Os médicos, particularmente os pneumologistas, né? Que vem a questão do câncer nos pulmões, né? Eles percebem no dia a dia deles que a maior parte dos pacientes com câncer de pulmão, eles são ou foram fumantes. Isso é uma praxe no dia a dia dos pneumologistas, né? Eles chegam a dizer que 9 em cada 10 casos de câncer no pulmão são de fumantes. Então, gente, isso significa dizer que se a gente conseguisse fazer todo mundo parar de fumar, nós teríamos 9 vezes menos cânceres no pulmão das pessoas. Você percebe que isso não é uma questão de colocar medo nas pessoas? Não, gente, é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde da sociedade. Imagina os nossos hospitais, em vez de ter 10 casos sendo tratados de pessoas morrendo de câncer de pulmão nos corredores dos hospitais, em vez de ter 10, teria uma só. E aí você multiplica isso para a população toda do Brasil, que é um país continental. Então você percebe que realmente é uma granada. O cigarro é uma granada, que a gente puxa o pino e ele está prestes a explodir, né? E depois aqui tem a outra informação muito importante, né? Entre aqueles doentes com essa enfermidade, o câncer de pulmão, que afirmam nunca ter fumado, com frequência é constatado que eles eram fumantes passivos. Então, quem conta esse um aí que
que não é fumante e teve e está com câncer de pulmão, provavelmente ele estava exposto ou ele convivia com o fumante e ele era um fumante passivo. Então, é mais ou menos dizer que praticamente todos os casos de câncer de pulmão acontecem por causa da fumaça do cigarro. Você percebe como isso é grave, né? E aí eu repito, meu objetivo na aula de hoje é fazer você deixar de ser um fumante faixa branca. Você não pode mais pensar como um fumante faixa branca. Você tem que trazer para a consciência. Não dá mais para ser inconsciente. Não dá mais para achar que a mudança pode ser feita semana que vem. O fumante faixa branca, ele é inconsciente. Você não pode mais ser um fumante faixa branca. Você tem que passar de faixa. É por isso que eu estou dando essa aula hoje. Você tem que ver as granadas que o cigarro arremessa sobre você. Isso é muito importante. Agora, olha só essa outra frase que eu decidi colocar aqui na aula. Olha só essa frase que eu vou ler porque ela é muito importante. Se o tabagismo fosse banido do planeta, em poucos anos, a prevalência de todas as neoplasia é câncer, tá? Malignas, seria reduzida em mais de 1/3. E o número de casos de câncer de pulmão diminuído em até 90%. E quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde, através de todas as pesquisas que já foram realizadas ao redor do mundo. Então, olha só, gente, essa informação é muito importante para você refletir. Meu principal objetivo na aula de hoje é fazer você refletir, para você vir comigo para a jornada. A jornada de parar de fumar. Nós temos que entrar na jornada para parar de fumar, gente. Precisamos. Tá? Então, essa frase é muito significativa. Tira um print dela aí no teu celular, escreve ela num caderno. Pensa o mundo aí tendo 90% menos de casos de câncer de pulmão. Isso é muita coisa, gente. Muita coisa. Tá? Cigarro realmente é uma granada. Bom, agora eu vou mudar tópico. Agora não quero mais falar de saúde física. Vamos falar de bolso agora. Porque o cigarro não destrói, gente, apenas a saúde física. Ele destrói a economia. Ele destrói a economia. E eu quero começar falando sobre a economia mundial. Tá? Olha só que loucura. Né? Estamos saindo agora da parte do campo físico. Não quero colocar medo, não quero dizer que você vai morrer. Não é o meu objetivo hoje. É só fazer você refletir sobre a necessidade de mudar. Tá? Então vamos lá. Bolso detonado. Olha só. Uma pesquisa de 2009, então, ou seja, já está em defasagem, né? O pessoal calculou aí que o mundo gasta em torno de 500 bilhões de dólares por ano para resolver os problemas ocasionados pelo tabagismo. Você consegue mensurar esse número? 500 bilhões de dólares por ano, tá? Para resolver problemas ocasionados pelo tabagismo. Que problemas são esses, Marcos? Coloquei ali embaixo. Ó. Um dos problemas é a redução de produtividade. O que quer dizer isso? As pessoas precisam parar de trabalhar antes do tempo, de produzir antes do tempo, porque elas ficam comprometidas por algum problema, né? Que aí seria adoecimento, por exemplo, aqui, né? Mas aqui na questão de redução da produtividade é que as empresas, a economia, o desenvolvimento econômico de um país, de uma cidade, de uma nação, ele é comprometido porque pessoas que poderiam estar em plena atividade não estão mais, porque o cigarro, de alguma forma, as prejudicou. Isso gera prejuízos, tá? Econômicos. Depois, gasto com adoecimento. Né? Então, os países eles gastam valores grandes, muito grandes, para tratar as pessoas que adoecem por causa do cigarro. E, por último, a morte, né? Você sabe que a morte, toda morte, ela gera custos, né? Gera gastos. Então, tudo isso aqui acarreta para os cofres públicos das nações muita grana, e em 2009 foi estimado que é em torno de 500 bilhões de dólares que o mundo gasta para poder resolver os problemas ocasionados pelo consumo de cigarro. Não é brincadeira.
Não é brincadeira. Mas deixa eu ir para o Brasil agora. Ah, não, no mundo ainda. Eu até esqueci desse detalhe. Eu coloquei aqui para você poder ver, ó, alguns países e quanto que esses países gastam por ano para resolver os problemas aí ocasionados pelo cigarro. O primeiro ali é os Estados Unidos, ó. Isso foi em 2014, tá, gente? Olha só. Calcula-se aí que 170 bilhões mais 156 bilhões. Nossa, é praticamente gasto aí 300 bilhões de dólares por ano que os Estados Unidos gasta para resolver problemas do cigarro. Então você tem a China ali, olha só, 2008, 28,9 bilhões a China gasta para resolver os problemas com o tabagismo. A Índia, 1,7. A Alemanha, 21 bilhões, né? Suécia, que é um país desse tamanho, gente, desse tamanho, 804 milhões. A Alemanha também, né? A Alemanha é menor que o Rio Grande do Sul, por exemplo. Gasta 28 bilhões de dólares por ano. Tá? Hong Kong, 688 milhões de dólares, né? Então, gente, você percebe que é muita grana que o mundo gasta para resolver os problemas que o cigarro gera, né? É uma coisa seríssima, seríssima mesmo. A gente tem que parar para pensar. A aula de hoje é de reflexão, né? A aula de hoje não é de técnica, não é de dica, a aula de hoje é de reflexão. Porque parar de fumar começa com reflexão, começa com preparo mental. Né? Tanto que os ciclos evolutivos, o primeiro ciclo de preparação é completamente uma preparação mental. Todas as pessoas que eu treino para parar de fumar, o começo é treinar a mente, é treinar a cabeça. Sem treinar a mente, você nunca vai parar de fumar, é impossível. Então, esses dados que eu estou te mostrando agora são realmente muito significativos. Agora, deixa eu te mostrar o Brasil. Tá? O Brasil agora, vamos ver a nossa realidade aqui do nosso país. Tá? Olha só que loucura isso que eu vou te mostrar agora, presta atenção. As últimas pesquisas, se não me engano, essa aqui foi feita em 2017, pesquisa recente, tá, gente? Feito pelo INCA, Instituto do Câncer, tá? Estima-se que o Brasil gasta 56,9 bilhões de reais para resolver os problemas que o cigarro gera no país. Vou repetir, 56,9 bilhões de reais para resolver os problemas gerados pelo cigarro. É muita grana. E o governo arrecada com impostos cobrados das empresas fumageiras 13 bilhões. Ou seja, fica um déficit de 43,9 bilhões de reais. O Brasil perde 43,9 bilhões de reais por ano por causa do cigarro. Você tem noção disso? Isso é gravíssimo, gente. O cigarro ele é uma granada. Ele destrói o corpo físico, mas ele destrói a economia mundial e nacional. Isso é seríssimo. Só que aí agora a gente vai chegar no ponto 3 aqui, que é o seu bolso. Não é só o mundo e não é só o país que sofre. Você sofre. O seu bolso sofre. Então, além dele arremessar uma granada no teu corpo, que vai atrapalhar o teu sistema respiratório, o teu sistema circulatório, vai te aumentar as chances de ter câncer, o cigarro vai destruir o teu bolso. E aí eu fiz uma conta básica para te ajudar a refletir. Porque talvez você seja uma pessoa que não está muito preocupada com a saúde, não. Mas, de repente, você é uma pessoa que está preocupada com o bolso. Eu conheço muita gente que é mais preocupada com o bolso do que com a saúde. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas é. Né? Então, olha só, uma conta básica. Se você fuma um maço de cigarro por dia, tá? Eu peguei o preço médio do maço, que é R$7, tá? Então, você vai gastar R$7 por dia. Aparentemente, não é nada. Mas, por semana, isso significa dizer que você vai gastar R$49 toda semana com cigarro. Se você fizer a conta para o mês, por mês você vai gastar R$210 com cigarro. Olha, R$210, para mim, ajuda bastante. Não sei para você, mas para mim ajuda bastante.
resolve um bocado de coisa, R$ 210 por mês, tá? Resolve bastante coisa. Se você fizer a conta para um ano, gente, olha só, em um ano você vai gastar R$ 2.555 por ano. Se você aumentar para 10 anos, em 10 anos você vai jogar pelo ralo R$ 25.555. Tá bom? 20 anos, então, R$ 51.000. Aí você já está comprando uma casinha popular. Né? 30 anos, R$ 76.650. Você percebe como o cigarro detona o bolso? É literalmente um dinheiro que você queima. Literalmente, né? Você queima. O cigarro destrói o bolso, gente. Ele detona o bolso. Do mundo, do país e o seu. É duro, né? É duro. Mas é a granada, né? É uma granada. Ele faz com o seu bolso exatamente o que ele fez com o rosto do Caio, do rapaz do começo da nossa aula de hoje. Ele destrói. Destrói. E agora, terceiro ponto, não menos importante que os outros, o cigarro também vai lançar uma granada sobre as suas relações sociais. Ele vai comprometer as suas relações. Tá? E ele faz isso como? Através do tabagismo passivo. Tá? O que é o tabagismo passivo? É a exposição involuntária de uma pessoa que não é fumante, que não fuma, a substâncias produzidas pela combustão do tabaco. Então, é quando o fumante, ele fuma em algum lugar, fechado ou não, e aquela fumaça, ela acaba indo para os narizes, né, das outras pessoas. Pode ser num ponto de ônibus, pode ser dentro de casa, pode ser dentro do carro, pode ser num restaurante, pode ser aonde for. Toda vez que você acende um cigarro, uma parte da fumaça vai para dentro de você e outra parte da fumaça vai para a atmosfera e as outras pessoas acabam também inalando ela. Né? Eu vou te mostrar na próxima imagem aqui que fica bem mais clara aqui. Ó. Você está vendo aqui que tem o cigarro? Está vendo aqui o cigarro? Então, aqui a parte que você coloca na boca, né, é onde a fumaça sai e vai diretamente para os pulmões do fumante. Tá? Só que essa fumaça aqui, ó, ela vai para a atmosfera. E essa fumaça, ela é mais tóxica do que aquela que entra nos pulmões do fumante. Olha só aqui, ó, ela tem 2 vezes mais nicotina, monóxido de carbono, benzopireno que é uma substância altamente cancerígena. Tem 5 vezes mais para o fumante passivo. Olha só, 52 vezes mais de miltinitrosamina, também uma substância cancerígena. 73 vezes mais amônia. Então, o fumo passivo é como se você estivesse repelindo as pessoas da sua volta, né? Até porque o cigarro, para quem não fuma, ele tem... aqui a Sharon está dizendo que ela fuma 2 maços por dia, então você multiplica por 2 lá a conta, viu, Sharon? Você vai ser o dobro, o gasto de dobro do dinheiro. Não é mole, né? Bem, então, você percebe aqui que o fumo passivo, ele acaba repelindo as pessoas à sua volta, né? Porque quem não fuma, além de receber todas essas toxinas sem querer, o cheiro do cigarro, ele é ruim, né? Na verdade, olha só o que eu vou te falar. O nosso corpo, ele tem uma espécie de autoproteção contra substâncias venenosas. Tá? Vou te dar um exemplo. Quando você come alguma coisa que faz mal para o estômago, o que o organismo ele procura fazer? Ele faz você vomitar, ou ele faz você ter uma diarreia. Por quê? Porque ele quer expelir a substância nociva, venenosa do organismo. Né? Quando você fuma a primeira vez, né? Lembra aí quando você fuma a primeira vez, não foi bom, né? Você lembra disso? Não foi bom. A fumaça irrita os olhos, você tosse. O que é isso? É o organismo tentando dizer para o pretenso fumante que aquilo ali é veneno, que aquilo ali vai fazer mal para o organismo. Né? Então, o fumante passivo, um mosquito aqui. O fumante passivo, ele está recebendo toxina, ele está recebendo veneno de você. Né? E aí, se você tem um filho, se você tem um pai, uma mãe, alguém que você gosta, que você ama, você está jogando veneno para a pessoa. É literalmente isso, gente. Você está jogando veneno para a pessoa. Talvez a pessoa que você mais ama na vida.
Então, a gente tem que pensar sobre isso. O cigarro, ele joga uma granada nas relações, nos seus relacionamentos, gente. Isso é muito grave, né? E aqui está o que a fumaça do cigarro pode causar no fumante passivo, né? Vai irritar os olhos, vão ter sintomas nasais, né? Tosse, cefaleia, que é dor de cabeça, né? Problemas alérgicos e cardíacos, câncer de pulmão, em casos mais graves, né? Enfisema pulmonar, que é o DEPOC, bronquite crônica, dificuldade de aprendizado, né? Porque a pessoa que não fuma, o cigarro, ele não, aquela falácia da concentração não funciona com quem não fuma, né? Então, gente, o cigarro ele também joga a granada sobre as relações pessoais das pessoas, né? Você está prejudicando pessoas, você está afastando pessoas de você, e isso é triste, né? É uma granada jogada sobre as relações pessoais da pessoa, né? O tabagismo passivo, olha só essa informação, é a terceira causa de morte evitável nos países desenvolvidos, ficando apenas atrás do tabagismo ativo, né, que é o fumante, e do alcoolismo, né? Então, muitas pessoas acabam vindo a óbito, contraindo doenças graves, crônicas, por causa do fumo passivo. Ela fuma por tabela, junto com o fumante, né? E agora tem se falado também sobre o fumo terciário. Não sei se você já ouviu falar disso. O fumo terciário, ele é quando a pessoa convive, por exemplo, numa mesma casa de um fumante. O fumante não fuma quando a pessoa está com ela em casa, mas ele fuma quando ele está sozinho em casa, por exemplo. Os pesquisadores estão começando a perceber que a fumaça do cigarro fica impregnada nas superfícies do sofá, de uma estante, das roupas e tal. Então, só pelo fato dessa impregnação, já está causando problemas também. Não precisa nem ser a fumaça diretamente quando acende o cigarro, mas a substância que fica impregnada numa cortina, num sofá, num tecido, numa roupa. Isso também é o fumo terciário, não é nem o secundário, que seria o passivo, né? O terciário. Então você percebe que realmente a substância do fumo é trágica. Ela é uma granada que realmente está aí para destruir vidas, né? E aí tem o tabagismo gestacional, né? Que é extremamente grave também, né? Que é quando mulheres grávidas que estão na fase gestacional, estão gestando uma criança, né? Elas, de alguma forma, se expõem à fumaça do cigarro. Ou ela mesma fumando, ou com uma fumante passiva, né? Recebendo fumaça de alguém próximo a ela, né? E isso vai gerar sérios problemas para o feto. E aqui eu listei os principais, né? Baixo peso ao nascer, o feto exposto à fumaça do cigarro provavelmente vai ter um peso menor que o normal, mais riscos de apneias do sono obstrutivas, prejuízo na função pulmonar e vai ter scores menores de QI, né? Vai ter um raciocínio, vamos dizer assim, atrasado, né? Dentre outros problemas acarretados aí pela fumaça do cigarro em gestantes. Então você percebe, para fazer um resumo, né? O cigarro joga uma granada sobre o seu corpo físico, sobre o seu bolso e sobre as suas relações pessoais. Ele acaba estilhaçando, destruindo tudo isso que está ao seu redor, né? E eu queria muito levar você hoje a uma reflexão profunda. A aula de hoje tem o objetivo de levar você a uma reflexão profunda, né? E a reflexão que eu quero encerrar a aula de hoje é fazer uma pergunta para você. Por que você não decide parar de fumar? O que ainda está impedindo você de sair da faixa branca e ir para a amarela, né? De dizer, olha, não dá mais para adiar. Eu não posso adiar. Eu preciso parar de fumar hoje. Eu preciso parar de fumar o quanto antes. Sair da inconsciência, que é a marca do faixa branca, né? Trazer para a consciência a necessidade da mudança. Então, eu vou te perguntar de novo. Por que você não decide parar de fumar? O que está te impedindo? Eu já sei a resposta. Talvez você não saiba, mas eu já sei qual é a resposta.
trabalhando por mais de 5 anos com fumantes, dia a dia, eu descobri, eu sei o porquê. Quer que eu diga? Quer que eu te fale por que que você não toma decisão para parar de fumar? Eu vou falar. Sabe por quê que a maioria esmagadora dos fumantes não decide parar de fumar? Por causa do medo. É o medo. Você pode dar 1000 razões para mim, mas lá no fundo, tudo se origina no medo. Medo de não conseguir, medo da fome do monstrinho da nicotina, que é conhecida como síndrome de abstinência. É o medo. É o medo que faz você não parar de fumar. E é por isso que na faixa amarela, quando você passa para a faixa amarela, onde você traz para a consciência, você vai para a faixa amarela, que aí é um outro processo, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o medo. Criar bravura e coragem para vencer o medo. Mas isso é uma conversa para um outro dia, não é para agora. Né? Por que você não decide parar de fumar? Não existe razões racionais para você fumar. Existe uma prisão. E eu falei sobre ela exaustivamente na semana passada, né? Os tentáculos do cigarro. Se você não assistiu, corre na minha página lá e assiste a aula, porque ela está disponível lá. Os tentáculos. Como que o cigarro ele prende as suas vítimas, como um polvo que abraça com seus tentáculos e não deixa ela sair. Né? Você está sendo enganado, iludido pelo cigarro. Vamos ver aqui o comentário do pessoal. Eu decidi parar de fumar porque eu escolho viver com mais saúde por causa dos meus filhos pequenos. Não quero ficar doente, nem morrer e abandonar eles. Muito bom. São motivos importantíssimos aí, né? São porquês muito fortes, né? Esse é um outro ponto que a gente trabalha muito na faixa amarela, né? Esse que a Sheryl escreveu agora aí. Trabalhamos muito os porquês na faixa amarela também. Mas, meu amigo, minha amiga, hoje eu quero que você vá dormir pensando nessa pergunta. O que está impedindo você para tomar a decisão? Você tem que entrar na jornada. Entrar nela. Por que você não decide parar de fumar? Eu vou terminar a aula de hoje te mostrando que isso depende de você. Parar de fumar não depende de mim, não depende do remédio X ou Y, depende de você. Eu vou te mostrar por que eu digo isso. Eu gosto muito de uma história, não sei se ela é verdadeira ou se não é, mas ela serve muito para ilustrar que a decisão está nas tuas mãos. O menino, ele era pequenininho e estava no ensino fundamental. E tinha um professor que era um professor muito sábio. Né? Aquele tipo de professor que sempre tinha as respostas certas, dava as respostas nas horas certas. Era um professor muito sábio. E esse garoto, ele estava cismado com o professor. Estava cismado. Puxa, esse professor tem todas as respostas, esse professor sempre responde do jeito certo, na hora certa. Eu preciso arrumar um jeito aí de desmascarar esse professor. E aí um dia ele estava em casa e o pai dele tinha o hábito de criar pássaros. Olha a ideia que o garoto teve. Ele olhou para os pássaros do pai dele. Agora, descobri como que eu vou pegar o professor. No outro dia de manhã, ele pegou um dos pássaros do pai, na gaiola, e levou junto para o colégio. Chegou na aula, o professor deu a aula, chegou a hora do intervalo e ele disse, agora é a hora. Agora eu vou desmascarar esse professor que é metido a sabichão. E aí todo mundo lá brincando no pátio do colégio, né, aquela brincadeira, aquela coisa toda. O professor estava ali conversando com o aluno. O aluno, professor, por favor, aqui, eu tenho um desafio para ele fazer. E aí todo mundo no pátio parou, né?
Desafio para o professor, todo mundo parou. O professor olhou para o garoto, disse, claro, meu amigo, como é que eu posso, qual que é o desafio, como é que eu posso te ajudar? O menino pegou a gaiola, colocou a mão dentro, pegou o passarinho e colocou as mãos para trás das costas. E aí ele disse assim, professor, eu tenho aqui atrás das minhas costas um pássaro. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu quero saber se esse pássaro está vivo ou morto. E aí na cabeça dele, lá dentro, ele estava rindo por dentro. Agora eu peguei, né? Porque se ele me disser que está morto, eu deixo o passarinho vivo e mostro vivo. Se ele disser que está vivo, eu quebro o pescoço dele e mostro ele morto. Não tem saída. Dessa vez o professor está ralado comigo. O professor olhou para ele, pensou, com muita calma, olhou nos olhos do garoto, olhou para os outros garotos, né? E disse assim para ele, meu filho, se o pássaro está morto ou vivo, eu não sei. O que eu sei é que a resposta está nas tuas mãos. E aí deu aquele silêncio, né? O menino percebeu que o professor era sábio mesmo. E a sabedoria desse professor, hoje à noite, nos ajuda a pensar sobre a nossa própria vida. Por que continuar fumando? A decisão de continuar ou parar de fumar, ela está exclusivamente nas tuas mãos. É você quem decide. Ah, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que quem decide é você. Eu espero profundamente, gente, que a aula de hoje possa ter te ajudado. É uma aula pesada de reflexão, de mostrar os prejuízos, que não são poucos, que o cigarro traz. Eu quero frisar que no final, meu objetivo não foi trazer medo, aquele terrorismo, você tem que parar de fumar, você não vai morrer. Não, não, gente, não, nada disso. É uma aula completamente educativa de hoje, tá? Com informações reais, com informações verdadeiras, mostrando os prejuízos que o cigarro traz para a vida das pessoas. E levar você a uma reflexão profunda sobre isso. Você tem que dormir hoje refletindo, pensando. Tá? Então eu espero muito mesmo, no fundo do meu coração, que a aula de hoje possa te ajudar a refletir. Se uma pessoa hoje tomar a decisão de parar de adiar a parada, eu estou feliz. Não estou dizendo que você tem que parar de fumar amanhã, não. Mas você tem que decidir parar. Você tem que entrar no processo. Se vai levar 1 mês, 2, 3 para parar de vez, não sei. Mas você tem que sair dessa inércia aí de nem pensar sobre o assunto. É disso que você tem que sair. É a isso que eu estou me referindo hoje. Eu quero tirar você da inércia de achar que não tem que pensar sobre parar de fumar. Tem que pensar sim. Tem que tirar da inconsciência. Tem que tornar consciente. Isso é deixar de ser fumante faixa branca. É se tornar consciente dos problemas. Que não são poucos, são muitos. E aí você vai para a faixa amarela, aí é um outro problema. Aí nós temos que trabalhar outros problemas, aí uma outra aula, né? Que eu vou trazer em outro dia, com certeza, em outro clube de fumante. Desejo uma grande noite, o tempo já passou. Estou 4 minutos atrasado. Desejo que você tenha uma ótima noite, uma ótima semana. E até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, aqui, ao vivo, no Clube do Esfumante.